Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, hoje eu vou gravar um vídeo falando justamente de uma questão que é extremamente cruel. Tá, gente? A questão é extremamente cruel. Por que cruel? Porque tem pessoas aí que não estão se relacionando, tá? Tem pessoas aí que elas estão usando os outros como comodidade, tá? Isso é um negócio muito complicado, tá, gente? O pessoal tá usando os outros como comodidade. E o pior é que no começo da relação a gente não sabe. Pra mim, gente, relacionamento, o que é? É troca, ok? Troca é um negócio bem legal. Agora, quando a pessoa, uma das pessoas, aliás, se acomoda completamente, sabe que o outro tá sofrendo, sabe que o outro tá recebendo menos do que quer ou do que merece, aí fica nessas coisas aí. É uma comodidade, o outro é uma comodidade. É como a gente já usou aqui o termo do uma brincadeirinha, mas é pra gente descontrair um pouco o falsolacionamento, né? Um relacionamento falso. Algumas pessoas me perguntam assim: quem foi teu primeiro namorado? Às vezes eu penso: será que foi o fulano, o ciclano, o beltrano? Ou será que não foi nenhum? Porque não sei nem se dá pra chamar aqueles negócios de namoro, gente. Foi um negócio ali meio complicado, foi um negócio bastante encruado. Eles faziam de propósito para ficar num desnível a relação, entendeu? E aí o que acontece? Esse título do vídeo, né? Ele chama bastante atenção justamente, tá, gente? Porque, olha só, é, quantas vezes que eu já não vi pessoas, e eu já passei por isso também, que chega e fala assim: ah, mas o meu ex ou a minha ex falou assim pra mim: você já sabia que ia ser assim. Você já sabia que ia ser assim, ou que eu era assim, ou você já me encontrou assim, ou não menti pra você. Em alguns casos, eles mentem, tá? Em alguns casos, pessoas abusivas mentem e mentem assim descaradamente, né? Mas em outros tipos de casos, gente, a pessoa ela não mexe. A pessoa ela não mexe, mas ela dá a entender que quem sabe lá no futuro as coisas vão mudar. Isso é algo que eu chamo como assim, como é que eu posso dizer aqui, gente? Olha só. É um relacionamento que já inicia com um débito ou uma dívida. Isso aqui é um exemplo muito clássico de relacionamento que começa com débito ou com dívida e que não é exatamente uma relação abusiva, mas é um relacionamento que começa com débito ou dívida. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês. Olha só. Relação à distância. A grande maioria, imagino eu, das pessoas não quer vir a relacionar-se à distância para sempre. Você não quer morar você numa cidade, a outra pessoa na outra, ou até em estados diferentes. Às vezes rola de namorar em países diferentes pela vida inteira. Ninguém deseja isso para si, talvez um ou outro. Eu tive um professor uma vez que ele falou assim, ele era gay, né? Ele era homossexual. Na minha área tinha muitos homossexuais, né? Professor, inclusive, né? E ele chegou a comentar que ele tinha um relacionamento com um rapaz em outro país há X anos. Eles nunca largaram a vida um do outro para ir um pro país do outro ou outro pro país do um. E ele ia lá e ficava um tempo lá e depois voltava para cá. Quer dizer, se ele estava feliz assim, é o direito dele, ele vive a relação dele como ele quiser, desde que a pessoa com quem ele está se relacionando também concorde, todo mundo concorde e fique tudo na boa. Mas a maioria, imagino eu, posso estar falando besteira aqui, imagino eu que a grande maioria dos casais que se relacionam à distância, eles vão querer, como é que eu posso dizer aqui para vocês, um dia morar perto um do outro. Eles vão querer morar perto, morar junto,
Ou mesmo que não more junto, eu conheço casal que não mora junto. Mas, assim, como é que eu posso dizer aqui pra vocês? Não exatamente, talvez, morar junto de, de, de casar ou morar, ter vida marital, mas ter uma vida compartilhada. Mesmo que cada um more em casas diferentes. Aí tem gente que fala, nossa, tem que ser rico pra morar a vida inteira em casas diferentes, porque manter duas casas é muito caro. Enfim, tem pessoas também que acabam se juntando, se casando, para dividir as despesas, né? Mas, enfim. Eu acredito que a pessoa que ela quer ter uma relação legal, ela quer dividir a vida. Independente se mora junto ou separado, ela quer dividir a vida, né? E ao dividir a vida, essa pessoa ela vai querer estar junto nos bons e nos maus momentos, vai querer sair junto, vai querer comemoração, aniversário, Dia dos Namorados, fim de ano, Natal, Ano Novo, enfim, datas comemorativas em geral, vai querer estar junto. Se a pessoa ficar doente, não sei o que, vai querer estar junto também. Se a pessoa tiver um problema, vai querer estar junto. Sempre tá querendo ficar junto, entendeu? Dividir a vida. Eu penso assim, uma relação, né? Embora hoje o verbo ficar esteja muito em voga, mas, porém, todavia, apesar de tudo, apesar do verbo ficar estar muito em voga, eu acho que todo mundo viveu pelo menos uma relação na qual pelo menos tentou dividir a vida com o outro. No entanto, uma relação que vai com dívidas, ou seja, uma pessoa mora à distância, mora a 500 quilômetros do outro ou da outra. Se encontram uma vez a cada 2 meses, porque é o que dá, né? Se não passar, ele vai ficar caríssimo. Já é caríssimo, né? Se encontra quando dá. Ou às vezes nem encontra. Passa meses sem encontrar, só falando na internet, por vídeo e por WhatsApp. Enfim, o Facebook. Até aí, né? Mas assim, penso eu que a grande maior parte das pessoas não vai querer se relacionar assim pro resto da vida. Vai querer juntar dinheiro, um vai ter que mudar para a cidade do outro, vai ter que reestruturar toda a sua vida, vai ter que arrumar emprego na cidade do outro, vai ter que, enfim. E com essas dívidas, por assim dizer, essas dívidas não de dinheiro, mas de atitudes, a pessoa ela espera que o outro cumpra. Ou seja, nós moramos longe, então nós vamos fazer um esforço para um dia nós morarmos perto. O fulano vai terminar a faculdade, ou a Beltrana vai terminar a faculdade. Assim que ele ou ela terminar a faculdade, a gente se casa. O fulano precisa, enfim, precisa passar num concurso aqui na minha cidade, que é pra gente ficar junto. Isso são dívidas. Vocês veem que nem tudo é tão ruim, tão difícil e tão impossível de acontecer se os dois se empenharem para chegar em algum lugar, né? Preciso passar no concurso, ou eu preciso arrumar um emprego, ou eu preciso passar numa faculdade assim terminar a faculdade, ou terminar a pós-graduação, fechar ciclos, né? Gente, toma muito cuidado com isso, porque se for um casal que se dedica um para o outro de verdade, vai dar certo. Se não for um casal que se dedica um para o outro de verdade, sabe o que vai acontecer? Os dois, uma das partes vai abusar, né? Vai falar, olha, eu vou prestar o concurso e não presta. Eu vou fazer um esforço para me mudar para sua cidade e não vou. Ou até se muda para sua casa de malicuia, se você tiver uma casa e uma renda, se muda para sua casa de malicuia e aí começa a viver às suas custas e não arruma emprego nunca, não faz nada nunca, e enfim, a pessoa não realiza aquilo que ela falou que ia realizar. E fica uma assimetria na relação. Uma das partes fica sobrecarregada
e a outra parte fica completamente acomodada, né? E quando aquela uma parte que está sobrecarregada vai reclamar e vai falar, poxa fulano ou poxa Beltrana, você não tenta arrumar um emprego, você não vem aqui. A gente, um exemplo, uma hipótese, é você mora muito longe, você não faz um esforço para vir aqui. Enfim, geralmente quando é assim, gente, desculpa se eu tô quebrando a ilusão das pessoas, mas quando mora muito longe e fica 5, 6 meses sem ver, geralmente tá tendo outras pessoas lá, gente. Pode até ser que não tenha. Sempre tem aquelas pessoas que falam, olha, meu vizinho, meu primo, meu tio conheceu uma pessoa assim, assim, que namorou por 3 anos à distância e eles só se viam uma vez a cada 3, 4 meses e eles não se traíam. Eles se seguravam lá pra ficar sem sexo esses 3, 4 meses e não se traíam, enfim. E deu tudo certo e eles estão juntos até hoje, são um casal super legal. Existe, tá, gente? Mas eu penso que quando uma das partes não quer, não deseja nunca, nem em 1, nem em 2, nem em 3, nem em 5, nem em 10 anos, se mudar para perto de você ou fazer com que você se mude para perto dele ou dela, ninguém vai ficar feliz de ficar 5, 10 anos da vida se encontrando a cada 6 meses numa relação onde o contato humano é extremamente escasso e não vai ter mais ninguém. Acho a coisa mais difícil. Eu acho que é a coisa mais difícil, tá, gente? Então, geralmente, quando a pessoa já tá há anos namorando à distância e se vê a cada 4, 5 meses, ou pior ainda, aquelas relações não se vê nunca. Tipo, relação com gringo. Ah, tô namorando com o gringo há 2 anos. Vocês nunca se viram? Não. A chance de estar rolando o chifre ali é bem grande, tá, gente? É bem grande. E, assim, precisa ter essa aproximação, gente. Precisa ter, como é que eu posso dizer aqui? É, como é que eu posso dizer aqui? Esse saldar os débitos, né? Por isso que tem gente que nem começa a namorar à distância, sabe por quê, gente? De fato é frustrante. Você namora à distância e você espera, por que que eu falo? Porque eu já namorei à distância. Você namora à distância, você confia no outro, primeiro que o outro vai ser fiel. Segundo, que o outro vai tomar as devidas medidas, os devidos passos para que vocês morem juntos um dia ou morem perto um do outro, pelo menos, né? E você possa ter uma vida normal de casal, né? Na vida normal. Normal eu digo, sair sempre, estar junto sempre, dividir os bons e os maus momentos, como eu falei lá atrás, né? E aí, às vezes, você namora anos desse jeito, à distância e com uma promessa de que um dia vocês vão ficar juntos na mesma cidade, ou que vocês vão morar juntos, ou que vocês vão casar, e finalmente você vai ter uma relação mais com cara de relação mesmo. Porque a relação à distância é sofrido. É sofrido, gente. Pra quem gosta. Pra quem não gosta, pra quem tá só brincando com o ego do outro ou da outra, tá ótimo. Tá ótimo. Só entra na internet, tecla meia dúzia de coisas lá, encontra quando dá e tá usando a pessoa ou pra triangulação, ou tá usando a pessoa pra colocar no seu harém. E é relação de quê? De migalha. É relação de quê? De migalha. Você tá entendendo? E quando você namora à distância e você confia na pessoa, esse ponto de achar que a pessoa vai tomar as medidas necessárias para que vocês morem perto um do outro, ou que vocês um dia venham a dividir, vamos supor que essa relação não dê certo, pela razão que seja, e que no meio do caminho vocês se separem. Pode acontecer, né? A gente não gosta de agorar a relação de ninguém, mas suponhamos que aconteça alguma coisa no meio do caminho que a relação termine.
vai ter namorado à distância por um tempão, crendo numa promessa que nunca se realizou. Então tem gente que nem quer se relacionar à distância porque pensa assim: ah, se a relação não der certo, pelo menos eu tive uma relação razoável por um tempo. Ah, a relação durou 6 meses, um ano e meio. A gente se via, a gente saía, a gente, não deu certo, é triste, é chato, vai ficar triste, vai ficar chateado, vai. Mas ao mesmo tempo que vai ficar chateado, né? Ao mesmo tempo que vai ficar chateado, ó, pelo menos eu tive uma relação presa, não foi uma relação só de promessa. Olha, eu vou ter uma relação. E aí você fica ali, é muito sofrido, porque aí chega, por exemplo, se for muito longe e não der para se visitar, chega seu aniversário, você passa longe. Você só conversa com a pessoa por WhatsApp ou por Skype. Eu não sei se as pessoas ainda usam Skype, porque hoje em dia tem tanta câmera, tem tanta coisa, né? Tem tanta câmera, tanta coisa. Pra que as pessoas vão usar Skype? Mas enfim. Não sei se alguém ainda usa o assim chamado Skype. Mas enfim. Você vai passar datas comemorativas, ocasiões importantes. Vai passar sempre à distância. E é frustrante. Eu, por exemplo, quando eu namorava à distância, o carinha me mandava um presente para me adoçar, para substituir a presença dele, né? Mas aí eu não ficava em casa não. Eu ia passear, eu ia para um canto e para o outro, os casalzinhos tudo de mão dada. E eu, poxa, eu tenho namorado, mas meu namorado não está aqui. Meu namorado mandou um presente para compensar a ausência dele, mas ele não está aqui. Quer dizer, é sofrido, mesmo quando os dois se dedicam na relação. Então, essa dívida, entre aspas, seja a dívida da distância, seja a dívida do desemprego temporário, né? Crônico não, pelo amor de Deus, gente. Não se relaciona com pessoas que sejam desempregadas crônicas, a não ser que você queira cuidar de uma eterna criança pro resto da vida. Não se relacione com pessoas que têm problemas de desemprego crônico. É muito sofrido, gente. Esse desemprego ele tem que ser temporário. Enfim, o que quer que seja essa dívida, por assim dizer, ela tem que ser temporária. Ela tem que ser temporária. É o que eu penso, né? Para vocês poderem usufruir a relação. E para essa dívida ser temporária, você tem que confiar que essa pessoa vai saldar essa dívida. E aí é que a gente entra no tema do vídeo, né? Você já sabia que eu era assim. Porque às vezes vai passar um ano, passar 2. Quando você tá aquela coisa do início da relação, que você acha que a relação tem um baita de um futuro e você achou o amor da sua vida, você aguenta, você fala, não, eu vou aguentar a distância, eu vou aguentar isso, eu vou aguentar aquilo. Você acha que você vai aguentar tudo. Quando a relação vai entrando numa rotina, vai passando o tempo, passa um ano, passa 2, se você pensa assim, não, peraí. A pessoa não vai vir aqui me ver, ou a gente não vai mudar para a mesma cidade, a gente não vai viver uma vida em comum, ou a pessoa não vai arrumar um emprego, ou não vai terminar a faculdade, tipo, e aí você vai vendo que aquele novelo, que aquele negócio, se deixar, perdura por anos. E a pessoa parece não se incomodar. Vocês estão vendo aqui que eu estou falando de um caso no qual as pessoas, elas, como é que eu posso dizer aqui para vocês? Como é que eu posso dizer aqui para vocês, gente? Como é que eu posso dizer aqui para vocês? Nesse caso, gente, não estou falando de pessoas que se esforçam para se aproximar, para morar junto, para arrumar um emprego. São pessoas que não se esforçam de maneira alguma para nada.
né? Para nada. Como elas não se esforçam para coisa alguma, para nada, o que que acontece com elas, né? O que que acontece com elas? Essas pessoas que usam o outro como uma comodidade, né? A parte abusada, a parte que está se sentindo sobrecarregada, ou seja, a parte que quer ficar junto e que às vezes é a única que faz as coisas difíceis na relação. Eu, por exemplo, com o passivo-agressivo, eu era a única que ia visitá-lo. Ele não vinha. Ele simplesmente não vinha. Ué. Não, se fosse hoje, eu sequer toleraria. Eu falaria, você não quer vir aqui? Ou não pode, ou não quer? Legal. A gente fecha aqui. Boa sorte na sua procura de outra pessoa. Eu vou atrás de uma pessoa que queira fazer a relação dar certo. Porque uma pessoa que não vem te visitar, que não faz nada por você, não quer fazer a relação dar certo. Mas enfim, vamos voltar aqui. Aí às vezes você tá nesse ponto e até aí você tava achando que a pessoa queria o mesmo que você, ou seja, morar junto, casar, ou mesmo que não fosse morar junto, casar, morar na mesma cidade em caso de distâncias. Tem também aquela questão de mulher que começa a ficar com um homem casado e o cara fica prometendo que vai largar a esposa, não larga nunca. É uma dívida também, né? A pessoa não arruma emprego, ou se arruma, fala que não ganha o suficiente para vocês ficarem juntos e etc. Aí a parte que tá sobrecarregada chega e fala o quê? Ó, eu não tô feliz com essa situação. Por que que você passa um ano, passa dois, passa três, e você não faz nada para consertar? Gente, desculpa o que eu vou falar aqui, mas a pessoa não conserta porque ela não quer. Se já se passaram 2, 3 anos, ela não conserta porque ela não quer. Entendeu? Porque assim, tá, emprego tá difícil, não sei o quê, mas eu conheço gente que começou a empreender. Não é fácil empreender? Não, não é nada fácil, não, mas nesse país que a gente vive. Mas começou, entendeu? Começou a ir pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, vai se arranjando, às vezes ganha mais até do que um assalariado, né? Essa questão da CLT no Brasil hoje em dia tá uma loucura, né? Mas olha só, gente, olha só. O que está acontecendo aqui? Você dá um jeito, agora quem não quer se acomoda de tal forma que, ó, o outro está disposto a fazer tudo por mim, então deixa ele fazer. Quando a outra parte começa a reclamar, fala, olha, você tá acomodado, né? Você tá acomodado? Eu estou sobrecarregado ou sobrecarregada, né? Eu queria que você fizesse isso, eu queria que você fizesse aquilo, você não faz. Tá infeliz ali dentro. Aí, olha só, gente, aí a pessoa chega e vira e fala ou isso que tá aqui no título do vídeo, ou algo semelhante. Ah, você já sabia que eu era assim. Ou seja, trocando em miúdos, você sabia que eu era casado, ou você sabia que eu era desempregado, ou você sabia que a gente morava longe. Quem mandou você se relacionar com alguém que mora longe? Quem mandou você se relacionar com desempregado? Quem mandou você se relacionar com pessoa casada? Ou seja, a pessoa sabia. Sabe aquele sabia? Ah, mas Sara, não vão rolar promessas, não vão rolar. Só que assim, promessa, né, gente? Pode se cumprir ou não. Então a gente não tem que prestar atenção em palavras, a gente tem que prestar atenção em atitudes. Porque se a pessoa fala assim, não, eu vou trabalhar, o passivo-agressivo viver falando, olha, no mês tal do ano que vem, é ano que vem, gente, ano que vem você não sabe nem se vai estar vivo. Mês tal do ano que vem, eu vou começar a trabalhar. Chegou o mês tal do ano que vem, ele procurou emprego? Não. Ele foi atrás de alguma coisa? Não. Ele fez alguma coisa? Não. Tudo que ele havia prometido ele não cumpriu. E o que eu fiz? O que eu fiz? Né? Eu comecei a cobrar. Eu comecei a falar, escuta, mas como cobrar algo de uma pessoa que não se dá sequer ao trabalho de pegar um ônibus e vir te visitar? Na fase final da nossa
pseudo-relação, que eu não sei nem se dá pra chamar de relação essa bosta, ele morava muito longe. Ele havia se mudado com a família para muito longe. Detalhe, ele já sabia que ele ia mudar para longe quando nós iniciamos o relacionamento. Sabe quando que ele falou que ia mudar? Dias antes de mudar. Ele já sabia. Mas quando a gente morava perto, por que que ele não pegou um busão e não pegava um busão? Coisa simples. Coisa simples. A pessoa não faz de propósito para causar um desnível na relação. E para causar um desnível na relação, ela faz esse tipo de coisa. E ao fazer esse tipo de coisa, ela chega e fala: ó, eu tenho mais direitos do que você dentro da relação. Porque você faz, eu não faço, você carrega a responsabilidade, eu não carrego, eu faço o que eu quero. E você não faz, e você tem que obedecer ao meu ritmo na relação. É isso que esse tipo de pessoa está dizendo para você, só que eles não vão dizer claramente. Eles sabem que a relação vai ser prejudicial. Passivo-agressivo, por exemplo, sempre soube que não ia trabalhar. Jogou lá pro outro ano que era para eu ficar um tempão sem cobrá-lo. Sabia que ia mudar com a família dele em breve. Sabia que ia ficar dificílimo de levar a relação depois disso. Sabia, sempre soube. E sabia também que era uma situação extremamente desconfortável para mim. Porque além de estar namorando um cara que era desempregado crônico, eu estava namorando um cara que não vinha me ver. Eu estava namorando um cara que depois eu fui ver, um cara cheio de problemas, inclusive de parafilias, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui. Ele sabia que ele era uma pessoa incômoda, tanto que ele chegou e falou: eu não namoraria alguém como eu. Seria impossível ele namorar alguém como ele, porque se ele namorasse alguém como ele, a relação não ia existir, porque ele era extremamente passivo-agressivo. Então, pessoa passiva-agressiva, não tem como dois passivo-agressivos juntar e fazer alguma coisa, não dá pra fazer nada. Mas enfim. Aí, gente, olha só o que aconteceu. A pessoa chega e manda uma dessa pra você. Você sabia. Uma vez eu vi um cara, na época acho que ele pagava o quê? R$ 100 de pensão? Na época eu não sei quanto é que era o salário mínimo. Já faz tempo isso aí. E ele tava conversando com outro cara, não era comigo. E ele falava assim: ah, isso daí, a fulana de tal, ela tem que se contentar com isso daí que eu dou mesmo. Quem mandou ter filho com pobre? Ah, ó. Ele sabe que é pobre. Quer dizer, se a menina ou a mulher não quer nada com ele, ai, que safada, só que homem com dinheiro. Se, olha só, se a mulher, olha só, se a mulher tem filho com ele, mesmo ele sendo pobre, porque eu não vou ver questão de dinheiro. Ninguém mandou fazer filho com pobre, ninguém mandou ter filho com pobre, ter que receber pouco de pensão mesmo, paciência. Quer dizer, essa é a visão deles, ó, eu sou prejudicial, eu sou uma pessoa que eu vou pagar pouco de pensão caso a gente venha a se separar, pro filho se a gente vier se separar. Eu sou uma pessoa que, enfim, insira aqui qualquer coisa que seja de prejudicial e que esteja dando essas dívidas dentro da relação. Gente, fala pra mim. Pessoa dessa que sabe que é prejudicial e está sendo prejudicial de propósito. E porque eu acho assim, gente, a pessoa sabe que é prejudicial. Eu acho assim que ela devia simplesmente chegar e falar assim, ó, eu não tô em condição de namorar sério. Você quer só ficar? Porque só ficar não tem compromisso, né? Só ficar não vai ter compromisso de morar junto ou de dividir a vida. Só ficar, é sem compromisso. Acabou. Você quer só ficar? Não, não quero. Então bem, é melhor você procurar outra pessoa para você namorar, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho disposição, porque eu não vou te visitar, porque eu não.
insira aqui qualquer coisa. Então, não espere nada de mim. Não, o que a pessoa faz? Ela namora. Namora. Ela ou ele namora. Olha só. Ela ou ele namora. Sabe que é prejudicial. E se dá em ruim lá na frente, a pessoa sabia. Sabia que era desempregado, sabia que era casado, sabia que não sei o que, sabia. Quer dizer, eu não enganei ninguém. Às vezes engana, né? Por exemplo, passivo-agressivo, quando a gente terminou, cheguei e falei pra ele, você precisava muito mais de uma mãe do que de uma namorada. Porque, enfim, você quer a pessoa que faz tudo por você. Você não quer fazer nada por ninguém. Você quer, assim, e assim, o pai dele, ele era passivo-agressivo com a família também, porque o pai dele era uma pessoa com muitas dívidas. A família dele tava com o orçamento bem apertado. A avó dele ajudava, morria com dinheiro para ajudar a sustentar a família do filho. E, no entanto, ele, com toda aquela idade nas costas, que eu não vou dizer quanto que é, mas era entre 20 e 30 anos, não levantava o rabo para trabalhar. Quer dizer, já era passivo-agressivo com a família. Era um hábito de família que ele estava levando para mim. Se ele não levantava o rabo diante dessa perspectiva, uma família com dívidas, a avó ajudando, é aquela coisa. O único, acho que se eu não me engano, a mãe dele também não trabalhava fora. O único que trabalhava, aquela rima de família em casa, era o pai e a avó ajudando. Uma senhora de idade tendo que ajudar e dois adultos sem trabalhar dentro de casa. Aí tem mulher que vai falar, mas se a mulher já é dona de casa, já trabalha também, trabalhar em casa é mais duro do que trabalhar fora. Até aí tudo bem. Mas a família tava com problema de dívida, não é uma pessoa ricaça. Entendeu? Mas o problema também era do pai dele que não sabia administrar a dívida. Até aí tudo bem também. Mas então tem que ser conversado. Tem que ser conversado. E tem que resolver, senão é uma coisa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, quando você vê, entendeu? E ele não levantava para trabalhar, para ter suas próprias coisas, ou até para deixar de ser um pouco esse peso para os pais, né? E o que acontece? Olha só o que acontece aqui, gente, olha só o que acontece aqui. Ele chegou para mim e falou, mas você sabia que eu era assim? Você sabia que eu era imaturo. Você sabia. E tudo bem, ele prometeu que ia trabalhar. Só que, se ele era imaturo, não sei o quê. Aí às vezes ele falava, não sei o quê, não prometo nada. Eu ficava puta da vida. Eu falava, você não promete nada? Aí ele, eu não prometo. É folgado mesmo, né? Pessoa folgada, né? Eu não prometo, que é pra depois eu não ter o compromisso de cumprir. Olha só. Olha a que ponto que chega uma pessoa. Eu não prometo que é pra não ter a obrigação de cumprir depois. Quer dizer, enfim, né? Chegou em tal ponto de desgaste que eu não queria nem mais falar com ele depois. Não queria nem mais falar. Mas voltando pro tema do vídeo. Muita gente vai chegar, você vai começar uma relação com, entre aspas, dívidas. Então você tem que prestar muita atenção, não nas palavras, nas atitudes. Mas o fulano é pobre, pô, mas ele é legal, mas ele não sei o que, né? Tá aí tudo bem, ser pobre não é crime, né? Seja pobre, enfim. Mas você tem que pensar de maneira mais racional. Se eu tiver um filho com ele, eu vou conseguir bancar. Se eu tiver um filho com ele, outra pessoa que não seja ele vai poder me ajudar financeiramente, porque ele não pode me ajudar, ele é pobre. Mesmo ele sendo pobre, dá pra gente viver dignamente ou não vai dar pra viver dignamente? Tem que botar pingos nos is, tem que ver se a pessoa tá buscando um emprego melhor, tem que ver se a pessoa tá estudando, tem que ver se a pessoa tá melhorando enquanto ser humano. Se a pessoa não tá melhorando enquanto ser humano, se ela não tá, então, de duas uma, você aceita essa pessoa com essas dívidas,
com essas dívidas? Ou o que vai acontecer na sua vida? Você vai ter que terminar ou vai ter que permanecer nessa relação. E muitas vezes a pessoa permanece infeliz. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou me relacionar com a pessoa à distância, eu amo ele, eu amo ela, mas eu não tô feliz de estar distante. Só que a pessoa não faz nada para se aproximar. Às vezes você vai saber, a pessoa já é casada lá, já tem filho lá, ou mesmo que não seja casada, já tem vários, e tá te usando para um harém. Às vezes não é só para sexo, ou às vezes não é para sexo de maneira alguma. É para dizer, olha, tem uma mulher ali ou tem um homem ali que tá afim de mim. É só estalar o dedinho que a pessoa tá disponível para mim. Você não tem carinho, não tem afeto, não tem uma relação decente, onde vocês trocam, onde vocês dão e recebem, e não só dão. É isso que acontece, gente. Então, é muito bonito o casal superar dificuldades. Olha, mora longe, olha, tá desempregado, olha, eu vou apoiar. Mas você tem que perceber se a pessoa tá simplesmente se encostando ou se ela tá de fato agindo para que um dia vocês possam mudar. Ou seja, como é que eu posso dizer aqui de mudar, de mudança? Morar junto, dividir a vida, morar na mesma cidade, dividir a vida, gente. Entende? Que é coisa de relacionamento. Você tá confortável? Gente, se você estiver confortável, viva da maneira que você quiser o seu relacionamento. Mas se você não tá confortável e a pessoa tá colocando empecilho e chega pra você e fala depois, ela sabia ou ele sabia, é complicado demais, gente. É complicado demais. Você não pode simplesmente chegar lá e, olha, eu tô aqui falando que eu quero fazer XYZW. Eu tô aqui. Não. Você. E às vezes eles dão umas indiretas, mas é uma indireta tão sem graça. Quer um exemplo? Mesma coisa, esse passivo-agressivo é a mesma coisa. Sabe como é que ele fazia? Ele fazia assim. Ai, né? Ele fazia muita pose do coitado. Não, porque eu sou uma pessoa que eu não posso te dar um futuro legal, né? Sou um cara desempregado, sou um cara que ainda nem começou faculdade e tal. E eu aqui, né, querendo dar uma de mártir e falando: não, mas eu vou te apoiar. Eu vou te apoiar para você se formar, eu vou te apoiar para você conseguir ter um emprego. Não é nada de tão difícil. Tempos depois, quando a gente começar a brigar, porque ele começou a abusar. Muito. No começo era eu dando apoio para um desempregado. Depois era eu vivendo em torno de um desempregado que não queria mudar. Nunca, 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 nunca. Entendeu? Aí chegou, falou assim. A gente começa a brigar, discutir, e eu falando: você não luta pelo nosso relacionamento, você não faz nada pelo nosso relacionamento, pra você parece que tá bom assim. Por que que tá bom assim? Porque a pessoa no fundo, não quer dividir vida com você. No fundo, a pessoa não quer, ela tá te usando pro ego. Quando é assim, e vocês quase não se veem, e a pessoa não se esforça pra relação ir pra frente, tá te usando pro ego, não quer trocar nada. Só quer tirar, 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 tirar e acabou. Entendeu? Aí a gente começou a discutir, discutir, discutir. E ele chegou e falou assim: tu lembra daquela vez assim, que eu te falei que eu não ia poder te dar um futuro? Então, na cabeça dele, ele tava me dando um recado de que a nossa relação nunca ia passar daquilo. E se eu quisesse me relacionar com ele, era daquele jeito e acabou. Ó, você tem que se relacionar comigo desse jeitinho aqui e acabou. Eu não vou mudar, eu não vou arrumar. Esse é o meu modus vivendi, meu modo de viver. É ser parasitário,
não vou visitar, não vou, não vou. Se você quer se relacionar comigo, é assim. Só que ele não falou isso com palavras claras. Ele jogou um negocinho ali e eu entendi outro, porque não foi de uma maneira muito clara que ele falou isso. Ele não falou assim, ó, nossa relação nunca vai sair disso aqui. Ele prometia para ano que vem. Só que ano que vem chegava, nada mudava, o que eu fazia? Ia reclamar. Adianta? Não. Por isso que hoje em dia, se eu tô conhecendo alguém e a pessoa já começa com, olha, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu falo assim, ok, não vai dar, beleza, fica em paz, faz o que você quiser, mas me deixa livre para seguir meu caminho. Eu não vou aceitar isso aqui. Às vezes a pessoa, nossa, mas por que que uma vez o cara, por que que você não espera eu estar pronto para me relacionar? Eu não. Eu não, minha filha, a vida é hoje, a vida é agora. Eu vou ficar te esperando pra quê? Em outros tempos eu seria capaz de esperar, como eu esperei o passivo-agressivo, que até hoje, se eu não me engano, não tem emprego. Não tem emprego, gente. Não foi muito antes da crise, não foi na época da crise, não. É o estilo de vida da pessoa. Se você oferecer para essa pessoa um emprego para ela ganhar mal, pelo menos para começar, não vai querer. Ó, não tenho experiência, não tenho traquejo com o público, não tenho nada, mas eu não vou aceitar um emprego para ganhar, pelo menos para começar, para ganhar mal. Não, não vou. O recado que essa pessoa passa é o mundo que venha até mim, porque eu não vou fazer porra nenhuma. Enfim. E o que acontece, gente? Quando eu fui percebendo essas nuances, aí foi, tipo, quando eu fui percebendo mesmo que a gente não ia passar daquilo, eu mesma fiz questão de cortar relações e acabou. Mas no caso dele, o que aconteceu no caso dele? Ele vai soltando umas indiretas e do final fala assim: você sabia? Entendeu, gente? Entendeu? Às vezes a pessoa fala: não, olha, nossa relação foi uma relação normal. A gente namorou por um ano, dois, ou até menos, alguns meses. A relação terminou, como toda e qualquer relação pode vir a terminar um dia. Eu falei, a gente fala, né? Tá certo, mas aí a pessoa, ela sabia que ia ser assim. Não fácil de terminar, mas ela sabia que ia ser a distância. Ela sabia que eu não ia me predispor a fazer isso, isso, isso. Ela sabia que se tivesse um filho comigo, o filho, como eu sou pobre, um caso hipotético de um pobre, ia ganhar pouco de pensão. Quem mandou fazer filho com pobre? Ou seja, resumo da ópera, gente. Antes de se relacionar, a gente tem que ver se a gente vai aceitar aquela situação. No caso do namoro à distância, então, a atenção tem que ser dobrada. Porque é muito fácil você se perder num namoro passivo-agressivo, por assim dizer, à distância. Você tem que prestar muita atenção se a pessoa está fazendo a sua parte, se a pessoa tá, ou se ela está usando a distância como uma desculpa para não se empenhar em nada. Que outro exemplo que eu já citei aqui em outro vídeo, de uma moça que eu vi uma vez que ela chegou e falou: olha, eu tô com o cara há 4 anos e a gente tal, só que a gente tem uma relação aberta. Aí eu já fiquei assim, a relação aberta, gente, não é por nada, não é, não tô julgando moral sexual de ninguém, sabe por quê, gente? Pra mim, sabe qual é o meu quesito entre aspas, moral sexual? É o seguinte: tem mais de 18 anos? Tem. Não é abuso, não é pedofilia, ninguém tá abaixo da idade de consentimento? Não. É estupro? É enganação? Não, não é. Ninguém tá enganando ninguém, tá todo mundo super consciente? Tá. Então, bola pra frente. Sabe por quê, gente? A relação dos outros não vai afetar em nada a minha vida. Mas por que essa coisa da relação aberta eu não acho muito legal? Porque a nossa sociedade ela é conservadora. Por mais que diga que não é, ela é. Os homens são muito conservadores. Os homens têm uma questão assim de
muito ciúme da. Não, aquele ciúme de falar assim, olha. Inclusive de não querer que a mulher dele tenha tido muitos homens antes dele. Não é nem enquanto está com ele, mas nem antes dele. Ah, tem que ter tido um número máximo, bem pouco. Entendeu? Ainda hoje. Então, a grande maioria, tem as suas exceções, mas a grande maioria dos homens heterossexuais brasileiros não vai achar que uma relação aberta é uma relação como qualquer outra. Não. Não, não vão. Isso é por observar o que acontece. Entendeu? E o que, que acontece? A menina lá falando, eu tô com o carinha há 4 anos, tal, tal. Só que ele não quer passar data comemorativa comigo, ele não quer passar isso comigo, não sei o que. Aí ela foi falar de responsabilidade afetiva com o carinha. Tá. Só que aí ele chegou e falou: isso de passar data comemorativa é pra quem tem alguma coisa. Nós não temos. O chão dela caiu, porque ela tá com ele há 4 anos. Quer dizer, ela achou que tava namorando há 4 anos, ele não. Ele não. Pra ele era um lance. E um lance é justamente isso. Não tem compromisso. Não tem compromisso de data, não tem compromisso de nada. Então, tem que prestar muita atenção em como que o outro está administrando a sua parte no relacionamento. Seja monogâmico ou não. Porque uma relação monogâmica também pode ter esses impasses. Entendeu? Aí de repente a pessoa chega para você e fala assim: ó, você já sabia que era assim? Então tá. Preste atenção, principalmente no começo da relação. Depois que o tempo vai vendo, vai perguntando: olha, você não pode. Quais são os seus planos pra gente ficar junto? Você quer ficar junto? Você não quer ficar junto? O que a pessoa falar tem muito pouco valor. O que, que tem valor? Ela, como é que eu posso dizer aqui? Ela agir, né? Por exemplo, ó, nós vamos mudar. Namoro à distância. Vai começando com namoro à distância, vamos terminar com namoro à distância. Já juntei X reais aqui pra gente dar uma entrada, seja num aluguel, seja numa casa, seja no que for. Já dei uma entrada aqui, já fiz um não sei o que. Assim, gente. Assim, gente, ó, já dei uma entrada, já dei um negócio aqui. E é isso aí. E ver a pessoa agindo. Não adianta só ela falar, não, olha, no que vem, não. No que vem, gente, a vida é agora. Quando a gente é muito jovem, tipo, até uns 26, 27 anos, até que pode se deixar para ano que vem. Depois dos 30, meu, é para hoje, é para ontem. Não tem muito. Claro que você não vai morar junto correndo, mas a pessoa ficar te enrolando 1, 2, 3, 4 anos. Pelo amor de Deus, gente. Isso, claro, reiterando, se você quer morar junto, se você quer morar perto, se você quer tudo isso. Se você tá feliz de morar longe e se vê uma vez a cada 6 meses, legal. O problema é que quando a gente gosta, no geral, a gente não tá feliz de se ver só uma vez a cada 6 meses, né? Então, o que acontece? Tem que prestar atenção pra depois a pessoa não chegar e, infelizmente, não é nada romântico isso que eu tô falando aqui. No começo da relação já estabelecer limite. O que, que eu aceito, o que, que eu não aceito. Isso não precisa ser dito. Basta você agir. Ó, meu exemplo ainda. Ah, eu não posso te visitar, porque ele falava que não vinha me visitar porque ele tinha vergonha de tudo era o desemprego. Ele tinha vergonha de ser desempregado e conhecer seus pais estando desempregado. Tá bom. Quando que você vai arrumar emprego? No mês tal do ano que vem. Sinto muito, fulano, eu não vou passar esse tempo todo me relacionando com você sem você vir aqui me ver uma única vez. Acabou. Acabou. Entendeu? Porque essa pessoa pode até ser honesta de chegar no mês tal do ano que vem e começar a trabalhar, ou ela pode simplesmente te usar pro ego dela ou dele naqueles meses, ou naquele ano, ou naqueles anos. E sempre jogando para ano que vem, ano que vem. Quando você vê, você já tá tão envolvido, tão envolvido, tão envolvido, que nem terminar mais você consegue.
Porque você já investiu muita energia, muito tempo, e você pensa, eu vou largar. Era também um pensamento que eu tinha. Eu já tinha gastado tanta energia, tanto tempo, só que às vezes tem que largar. Sabe a maionese? A maionese tem bem isso de desandar, né? Maionese, coisas assim. Quando elas desandam, a gente tem que, como é que eu posso dizer aqui? Jogar fora. Tem relação que já começou desandada. Infelizmente tem que terminar. Eu não tô falando que é fácil, não é nada fácil, principalmente para dependente emocional. Só que como que para mim foi entre aspas fácil? Não foi mega fácil, mas foi entre aspas fácil quando eu cheguei e falei assim, ó, fulano, é o seguinte, eu não vou mais aceitar isso aquilo. Eu só vou aí te ver quando for pra gente ficar junto já. A gente já tava junto há algum tempo, a gente tinha planos de ficar junto, a gente tinha planos de eu me mudar pra cidade dele. Quando ele viu que o babado era sério, ele falou: Ah. Quando ele viu que eu não ia mais ficar ali, que nem um satélite, fazendo tudo, ou a gente tem essa relação presencial, porque eu tô de saco cheio de morar longe, ou a gente não fica junto. Aí ele se decidiu por terminar. Foi só eu desacomodá-lo que eu não servia mais. Era essa palavra, eu não servia mais. Entendeu? Aí para mim foi fácil, porque eu falei assim, porra, eu aguentei tanto desse homem. Esse homem não é capaz de aguentar nada meu. Ele não é capaz de fazer nada por mim. Então eu já desencantei. Eu falei, não, peraí. Então se ele é capaz de jogar tudo pro alto, só porque eu exigi reciprocidade, porque é assim mesmo, gente, quando você tá lidando com pessoa abusiva e você exige reciprocidade, eles não suportam a reciprocidade. A relação tem que ser desigual. É de propósito, por isso que é perverso. É de propósito. Não é por acidente, é de propósito, esse modus operandi que eles fazem. É de propósito. Se por eu ter exigido reciprocidade, o carinha foi lá e já jogou tudo pro alto. E eu já tinha tentado terminar algumas vezes, não conseguia porque ele fazia rufa, porque ficar chorando, ficar não sei o que, só que chegou num ponto em que eu não queria mais me dedicar. Sabe quando você perde a vontade de se dedicar? Você não vê retorno do outro, você simplesmente puxa o freio de mão e para de fazer as coisas pelo outro. Aí, a Sarah não serve mais, a Sarah não é mais trouxa, não é mais otária, ela só vai se relacionar se for recíproco. Então vou terminar. Quando eu percebi que ele estava jogando a relação fora por nada, só porque eu exigi reciprocidade, eu falei: pra que eu vou ficar aguentando isso aqui? E aí foi quando eu cortei relações, porque ele não queria cortar relações totalmente. Ele queria ficar conversando, ele queria ser amiguinho, e ele queria que a gente ficasse conversando igual ao que a gente estava fazendo antes. Todos os dias eu tinha que ficar ali que nem uma babá dele todos os dias, mas ele não queria ser recíproco e não queria ter responsabilidades em relação a mim. Foi por isso que ele falou que não queria mais namorar. Mas ele queria que eu ficasse conversando com ele na época, era MSN ainda. Todo santo dia. Todo santo dia. Você tá entendendo? Como que eu vou lidar com uma pessoa? Vou ficar dedicando meu tempo todo santo dia pra uma pessoa que tá jogando a nossa relação fora só porque eu exigi reciprocidade. Aí eu cortei a relação e ele ficou um mês vindo atrás de mim. Mas, gente, por que eu contei esse trem todo? Que eu já falei até em outros vídeos. Porque, gente, essas pessoas, em primeiro lugar, elas fazem de propósito. Segundo lugar, elas não falam. É muito sutil. Às vezes só com o tempo você vai descobrir que você tá numa relação assim e que você nunca vai ter reciprocidade. Então, toma cuidado com relação à distância. Toma cuidado com pessoa que ainda não se separou totalmente do ex ou da ex. Toma cuidado com pessoas que, olha, não posso te assumir agora, mas toma cuidado com as dívidas, tá, gente? Algumas dívidas são até válidas, mas você tem que perceber se a pessoa está resolvendo de fato aquela situação
ou se ela tá travando tudo. Travando tudo. Então só mexe para que você se acomode em cima de você. Tem que tomar muito cuidado, gente. Senão você vai perder tempo, vai perder energia, vai perder autoestima. Sabe por que perde autoestima? Porque você pensa assim, poxa, eu faço de tudo pela pessoa e a relação não vai adiante. Aí você fica achando que o problema é você. Mesmo eu fazendo tudo, a relação não vai adiante. Não, gente, o problema é a pessoa que não quer ser recíproca. Pessoas abusivas, elas nunca vão ser recíprocas. Elas vão colocar um enorme desnível na relação de propósito. Então, tome muito cuidado com as dívidas logo no comecinho da sua relação. Veja se você vai mesmo querer aceitar ou se a pessoa prometer mudar, se ela vai mudar mesmo. Porque pode ser grande a chance da pessoa não vir a mudar. E se ela não vir a mudar? Se ela não vir a mudar, gente, a pessoa não vir a mudar. Pode ser que no final, quando der alguma treta, quando der algum negócio, a pessoa simplesmente chegue pra você e fale: Ah, você já sabia. Você já sabia que eu era casado. Você já sabia que eu era desempregado. Você já sabia que. Etc. Tomem muito cuidado para depois a pessoa ainda não chegar e falar: Olha, você sabia. E a responsabilidade é sua. É essa a crueldade dessa frase. A responsabilidade é sua de ter vindo me. Como é que eu posso dizer aqui? De ter vindo de querer se relacionar comigo nessa situação. Eu sabia que eu era incômodo, que eu era chato, que eu era. Eu sabia. Mas você também sabia e a responsabilidade é sua, porque quem tem que cuidar do seu bem-estar é você e não eu. Então, cuidemos do nosso bem-estar. Cuidemos do nosso bem-estar. Porque se a gente não cuidar do nosso bem-estar, ninguém vai cuidar por nós. Infelizmente. Uma pessoa companheira pode até cuidar do nosso bem-estar, mas a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe se essa pessoa é nossa companheira de fato ou se ela está simplesmente fingindo que é nossa companheira. Gente, muito obrigada por mais essa atenção. Até o próximo vídeo.